Alice queria dar um testemunho. Pode falar. Que você orou. Ela orou e Deus ouviu a oração dela. Né, Alice? Ela orou para Deus suprir as necessidades em casa para poder colocar ela na escola que ela queria estudar. E Deus fez isso. Hoje a gente matriculou ela na escola. E o nome da escola é Alcidade. Amém. Glória a Deus. Segunda-feira eu fui no médico com a minha mãe, né? E ela já estava, fazia tempo que estava para decidir se ia operar o olho ou não. E como ela só tem um olho, né? E é uma cirurgia bem delicada, então ela estava muito preocupada, ansiosa, né? Não sabia se fazia, se não fazia. O médico também parece que estava também, né? Porque cirurgia sempre entrar dentro do olho não é muito arriscado, né? E, e aí ele já tinha protelado umas 2 vezes já essa cirurgia, já faz mais de um ano que ela está esperando, mas para marcar a cirurgia já tínhamos ido, era a terceira vez que a gente estava indo no hospital para marcar a cirurgia, para ver se ela se decidiu ou não, e o médico também, né? E aí nós estávamos lá aguardando e ela começou a falar sobre as coisas que ela tem estudado da palavra, né? Que Deus tem falado com ela, que Deus tem ministrado ao coração dela sobre a palavra, e que Deus tinha falado naquele dia para ela que Ele era um Deus presente, que Ele é um Deus que não nos abandona, que Ele sempre está conosco em todo o tempo. E aí o Senhor me deu um versículo e eu abri a Bíblia, né, naquele momento, e o Senhor me deu o Salmo 41, no versículo 3. Foi assim por referência. E aí eu abri e veio esse versículo na hora. Ele me deu o versículo 3, na verdade, foi o que eu li para ela, né? O Senhor o assiste no leito da enfermidade, na doença, lhe afofas a cama. E na minha Bíblia, que é a versão Nova Internacional, tá assim: o Senhor o susterá em seu leito de enfermidade, e da doença o restaurará. E aí eu li esse versículo para ela, né? E a gente ficou ali conversando sobre a palavra. E tinha um casal sentado na nossa frente. Aí o médico chamou aquele casal, eles foram atendidos, e nós ficamos ali. Aí, de repente, o homem voltou. E aí ele voltou assim, super afobado. Aí ele falou assim: Olha, eu vim aqui e eu queria dizer uma coisa para vocês. E um homem muito simples, muito simples. Aí ele falou assim: Olha, eu estava indo embora, e até faltava o ar assim para ele, de tão afobado que ele estava. Aí ele falou: Olha, eu estava indo embora já, mas Deus me incomodou.
E Deus mandou eu voltar aqui e dizer para vocês que Ele está com vocês, que Ele não desampara vocês. Eu não sei o que vai acontecer, eu não sei por que vocês estão aqui, mas o Senhor manda dizer que Ele está aguardando. Então nós entendemos que era para aceitar aquilo que estava acontecendo, né? Independente se o médico falasse sim ou não, o Senhor estava ali presente e que Ele estava auxiliando em tudo. Então o Senhor estava nos assistindo e aí o médico chamou e ele consultou lá os seus colegas, os seus pares e eles decidiram fazer a cirurgia na segunda-feira e nós cremos então que o Senhor está pondo a mão e Ele vai assistir a minha mãe no seu leito e vai curar essa enfermidade em nome de Jesus, viu, Péricles? Amém. O Péricles também entregou uma palavra, né? Falando que uma visão, né? Glória a Deus. Então, nós estamos debaixo da palavra do Senhor. Amém. Glória a Deus. Paz, irmãos, como a maioria que deve saber, alguns, a relação lá em casa não era muito boa, a convivência da minha mãe e da minha avó, elas não estavam muito bem. E isso já tinha bastante tempo que estava acontecendo. E eu tô orando há muito tempo, acho que já vai fazer uns 2, 3 meses que eu tô orando pela vida das duas, porque realmente não tinha como conviver em casa porque elas estavam muito mal. Daí agora, todos os dias eu tava entrando no meu quarto, orar para Deus, Deus, resgata a vida da minha mãe, da minha avó, para que elas possam voltar a conviver normalmente, para que elas gostem, mãe e filha. E desde o domingo retrasado, Deus está me dando uma resposta. Elas estão se dando muito melhor, graças a Deus. Não está mais tendo problema. Eu falo assim, Deus, obrigado, não é possível. Ai. Aí, meu Deus, Deus recebeu as orações. Daí a convivência agora não é uma que você fala, nossa, elas se amam, mas elas estão se dando muito melhor, não estão mais brigando. Ai, agora as duas estão convivendo normal. Eu falo, graças a Deus, obrigada. E eu oro muito pela vida da minha mãe e da minha avó, porque elas são parte de mim, e se elas não fiquem bem, eu também não fico bem. Então, graças a Deus, elas estão se dando bem agora. E eu louvo ao Senhor todos os dias por isso. Amém. Só queria ler um salmo. É Salmo 43, 5. A gente cantou tanto isso aqui. Podia, né? Por que estás abatida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei, a Ele, meu auxílio e Deus meu. Tem um louvor que não sai da minha cabeça, a gente não canta aqui, mas eu vou falar a letra porque é isso que a gente tem que viver. Deus é Deus, seja qual for a situação, boa ou ruim. A situação boa não é permanente, não é perene, e nem é ruim, também não é. O Senhor pode reverter. Mas a letra dessa música fala que Deus é Deus. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és.
Dele vem o sim e o amém. Somente dele e mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus fizer, ele é Deus. Se não fizer, ele é Deus. Se a porta abrir, ele é Deus. Mas se fechar, ele continua sendo Deus. Se a doença vier, ele é Deus. Se curado for, ele é Deus. Se tudo der certo, ele é Deus. Mas se não der, ele continua sendo Deus. Amém? Seja qual for a situação, qualquer coisa, saúde, financeira, tempestade, o que for, não é perene. Nada é perene. O Senhor pode reverter cada situação. E se não reverter, ele continua sendo Deus. E devemos o adorar em qualquer circunstância. Eu não o adoro pelo que ele faz. Eu o adoro pelo que ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Amém? Ele é Deus, ele é Deus, ele faz tudo. Eu estou aqui na frente porque nós tivemos uma conversa hoje à tarde e eu dei alguns conselhos para fazer alguma coisa que são verdadeiras. O assunto estava entre pastores e era sobre a questão das pessoas que nós estamos buscando evangelizar e discipular, e já são mais de 30, mas as pessoas que trabalham ficam um pouco chateadas porque de repente a pessoa diz, essa semana não posso, não, volta, agora não vai dar, vamos marcar para outro dia, e parece que a coisa não caminha, parece que a coisa sempre fica em dificuldade. E eu dei umas razões técnicas, né, da experiência e da palavra também, e expliquei que é assim mesmo, que ficam poucos, que outros desistem, e tudo que eu falei, eu sustento, é a experiência mesmo, é a coisa que acontece. Jesus ensinou sobre a parábola do semeador em Mateus, e Mateus 13, e ele diz que há 4 tipos de solos, né? Um semeado à beira do caminho, as aves do céu vêm, roubam a semente, não dá nada. Outro em solo rochoso, nasce alguma coisa, mas a raiz é pequena, de pouca duração, e vem do calor, a planta não vai muito para frente, parece a salsinha lá de casa, que é o que o frio matou, mas a outra foi semeada entre espinhos e os espinheiros crescem, sufocam a planta e ela não produz fruto. Mas uma parte é semeada em solo bom, fértil e produz. E tudo isso é verdade. Mas nós vivemos debaixo da unção do Senhor, do poder do Espírito Santo. Eu estava lá no meu lugar e falei, eu vou ler este Salmo 67, só os versículos 1 e 2. E eu quero fazer um ato aqui para quebrar essa ordem natural das coisas, porque Deus tem mais. Isso que a Maria Eduarda veio profetizar, de uma outra forma, a Ana Cristina tinha me dito que ela saiu de um culto e as coisas mudaram. Louvado seja Deus. É assim que Deus tem que ser, a palavra tem que vir e as coisas têm que mudar. A palavra vem e as coisas têm que mudar. Tem que mudar, porque o que se espera de uma igreja é que ela pregue o Senhor, e ela só existe porque ela pregue o Senhor, porque ela crê no Senhor e crê que o Senhor muda todas as coisas. Por onde este rio passar, tudo vai mudar. Essa é a verdade. E ela deve se manifestar em nossas vidas, em nosso trabalho. Seja Deus gracioso para conosco e nos abençoe. E faça resplandecer sobre nós o rosto, para que se conheça na terra o teu caminho e em todas as nações a tua salvação. Eu queria um pouco de azeite. Ramacha canta balabacheias. Vou repetir a leitura enquanto é providenciado. Senhor, aquilo que eu falei hoje à tarde é aquilo que a gente aprende e a nossa experiência tem demonstrado, mas o Senhor pode mais do que aquilo. Então nós clamamos a tua palavra como está nesse salmo. Seja o Senhor
gracioso para conosco e nos abençoe e faça resplandecer sobre nós o rosto, para que se conheça na terra. Tem que apertar, se não apertar não vai. Isso. Tá bom. Para que se conheça na terra o teu caminho e em todas as nações a tua salvação. Nós só nos dispomos a fazer o trabalho de uma igreja porque nós vimos a tua unção agir em poder. Ansiamos pela cura física das doenças, mas realmente a coisa que mais ansiamos é pelas almas salvas, resgatadas, tiradas do inferno para a vida com o Senhor. E nós agora estamos orando. Nós sabemos que há vários tipos de sono, mas nós sabemos que a tua unção despedaça o jugo. E cada pessoa com quem vamos falar está dominada por várias coisas, pela cultura do mundo e pelas trevas, pelo príncipe das trevas. E nós queremos levar a libertação com poder, Senhor. Por isso levantamos nossa mão agora, Pai, em nome de Jesus. E nós clamamos por cada um que saia a trabalhar, que saia a semear, que haja fruto. E que essas pessoas que estão ouvindo e aceitando e querendo, estão tendo sede, mas de repente, entre uma visita e outra, todo tipo de influência vem e Satanás vem roubar a palavra. Senhor, nós repreendemos em nome de Jesus esta ação. E queremos que a tua unção se manifeste agora, através das mãos e das bocas das pessoas que estão saindo e falando do Senhor. Pai, em nome de Jesus, que esta mão untada com azeite possa transmitir esta oração como realidade e poder a cada pessoa que queira estar fazendo esse trabalho, que está aqui presente esta noite. Mas também abençoa aqueles que não estão presentes. Mas faça resplandecer sobre nós o teu rosto, para que se conheça na terra o teu caminho e para que a salvação chegue a todos, Pai. Em nome de Jesus. Eu convido você que está trabalhando nesta obra de visitação, de operação de ensino, de discipulado, eu quero tocar com este azeite, para que o Senhor transforme estas coisas em nome de Jesus. Senhor, toca nos lábios da tua serva, para que produza mudança em cada lugar por onde passar, Senhor. Muda essa história, Senhor, e toda a resistência vai caindo por terra. Vai operando o reino nestas vidas, Pai, em nome do Senhor Jesus. Usa, Senhor, esta boca com poder, com verdade. Usa esta boca com poder, com graça, com verdade. Faça resplandecer o teu rosto sobre nós, Senhor, em nome de Jesus. Usa estes lábios, Senhor, com poder, com graça. Seja Deus gracioso para conosco. Seja Deus gracioso para conosco, Pai, em nome de Jesus. E ainda que você não esteja fazendo, mas se você quer que esta graça se manifeste na tua vida, para que as pessoas, ao ter contato com você, venham a crer, venham a mudar, vem aqui, porque você não precisa já estar visitando alguém. Você quer fazer, e o Senhor vai dar esta graça, porque o Senhor traz a revelação esta noite, que Ele quer mudar a ordem natural das coisas. Ele quer operar milagres, Ele quer operar mudanças em nome de Jesus. Põe um pouquinho mais de azeite aqui. Em nome de Jesus, receba em nome do Senhor. O Senhor muda estas vidas, muda estas coisas. Muda também aqui, Senhor. Em nome de Jesus, opera o reino através de cada filho, cada filha que o Senhor tem neste lugar, que possa começar a vir testemunhos aos borbotões, Senhor, que essa sala comece a se encher das pessoas, que elas não recusem mais vir até aqui, que elas atravessem a cidade, Senhor, para chegar, não importa a distância. Toca em cada um, Senhor, muda esta história, Pai, em nome de Jesus, e não só aqui, mas em todos os lugares, que em todos os lugares se manifeste. E esta evangelista, eu aponto para você, porque vai mudar a tua história, e é lá no teu prédio, e vocês vão fazer um reboliço ali, quer queiram, quer não.
Eu não estou dizendo para vocês façam, por favor. Deus vai fazer e vai mostrar que Ele chamou vocês para ceifar o inferno. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. A paz, irmãos. Até fevereiro desse ano, eu tinha um diagnóstico médico. Sempre que eu voltava lá era a mesma coisa. Toda vez ela me dava o mesmo diagnóstico. E eu repetia todos os exames e nunca dava nada nos exames. Glória a Deus, né? E ela chamava de um problema, dizia que eu tinha um problema chamado automatismo. Além dela dizer que eu tinha enxaqueca crônica. Então, toda vez que eu me sentia em alguma situação de estresse, de pressão, qualquer tipo de emoção, fosse uma ansiedade por algo bom que fosse acontecer, ou se eu me visse em meio a um problema difícil de resolver, a minha mente voava, ia passear e eu ficava meio sem saber o que estava fazendo. E isso às vezes durava 2, 3 horas, ou às vezes durava um dia ou uma tarde, né? A primeira vez durou um dia, aí depois ficou sendo frequente. A primeira vez foi há 10 anos, depois ficou sendo frequente por 3, 4 horas, às vezes 5. Em 2015 foi bem grave. Eu passei o meu período de serviço todo na loja trabalhando e eu não sei o que aconteceu naquela tarde. No final da noite eu passei mal, fui para o hospital, fiquei mais um dia, fiquei 4 dias em casa. Então a médica me diagnosticou com esse problema. E aí de lá para cá ela me passou vários remédios. Eu já não tinha mais muito controle sobre minhas emoções. Qualquer emoção que eu sentia, minha cabeça explodia em dor, meu rosto inchava todo, doía por uma semana. E eu trabalhava daquele jeito, tomando remédio e não resolvia. E quando foi em janeiro agora, ela me passou vários tipos de remédios. E eu me vi assim numa situação, e eu não gosto muito de tomar remédio, eu não gosto muito de ficar doente. E a minha família já ficava preocupada comigo, porque como que eu ia viver desse jeito, longe deles, se de vez em quando eu fugia, eu não sabia, né, onde eu estava e tal. Mas aí, quando eu comecei a vir, né, para a igreja, comecei a ter a minha vida nova com Cristo. E quando eu cheguei aqui a primeira vez para conversar com a pastora Glaucia, eu ainda trouxe todos os remédios e mostrei para ela, porque eu queria me ver livre. A coisa que eu menos queria era continuar tomando remédio, ser dependente de remédio. Mas eu tentava sozinha e eu não conseguia. Quando as dores de cabeça vinham, eu enfiava no remédio porque doía demais. Era como se eu fosse, né? Era muito complicado. E ali, durante o tempo que eu comecei a vir para cá, depois daquele dia eu guardei todos os remédios e determinei por conta própria que eu não ia tomar mais. Mas aí eu continuei vindo, continuei colocando Deus para cuidar da minha vida. E de fevereiro até hoje eu não tive mais dor de cabeça de enxaqueca. Eu nunca mais tive dor de cabeça de inchar meu rosto, eu costumava dizer que eu tinha uma bateria. Quando minha cabeça doía, eu tinha uma bateria com vários pratos dentro da cabeça que parecia que tudo doía, né? Tudo batia. E eu nunca mais tive.
dor de cabeça e eu nunca mais tive crise de esquecimento e eu nunca mais tomei remédio e eu nunca mais, em nome de Jesus, vou ter dor de cabeça de enxaqueca e nem vou tomar remédio, em nome de Jesus. Outro dia a irmã teve aqui, né, e falou que ela tinha um problema crônico também e o pastor orou por ela e disse: não, irmã, a gente não tem esses problemas crônicos, não são nossos, não lembro como as palavras que ele usou, mas ele determinou que essas coisas não são nossas, que Deus cura, né? E ali naquele momento eu disse: eu me aproprio dessas palavras também e eu ainda vou dar meu testemunho. E eu não podia passar por qualquer situação, um pouco de pressão, que minha cabeça doía muito e eu já tinha o problema. E de lá para cá, minha vida, de fevereiro para cá, minha vida tem sido normal, né? Já tenho me visto em várias situações e graças a Deus eu não sinto mais nada. Eu ainda vou voltar na médica para levar um exame que eu fiz em maio, mas para dizer para ela que eu não vou mais tomar remédio. Ela não precisa mais me passar remédio, que eu não vou tomar mais. Em nome de Jesus, eu não tomo mais nenhum tipo de remédio. Estava ontem tendo uma turma lá para dar aula, sentando ali, colocando meus materiais em cima da mesa, falando as coisas feias que eu falo todos os dias quando eles me cumprimentam e etc. E de repente um menino que senta ali na frente, que tem uma voz bem forte, por sinal, vira para mim e fala: professor, você é pastor? E de repente ficou um silêncio na sala. O tempo parou, né, como vocês já falam, um silêncio, né? E todo mundo parou o que estava fazendo para minha cara, assim, né? Aí eu não olhei para a cara dele e falei: as pessoas falam muitas coisas nesse lugar aqui, tudo, etc. Não, pessoal, eu estou falando sério. Eu falei: então, as pessoas falam demais, eu estou falando sério também. Não, pessoal, porque eu vi um vídeo com você pregando. Falei: como? Aí eu olhei para ele, falei: como assim, né? E aí ele falou: tem um monte de vídeo com o seu nome. Eu não sei como, né? Quem que andou explicando, porque eu não faço propaganda de. Aliás, eu fui pregar recentemente lá na Vila Matilde, que é bem longe daqui, e como é longe a Vila Matilde, meu Deus. Gente, nós devemos orar para essas pessoas que moram longe. Mas eu estava, né, e aí a pessoa colocou lá a pregação que eu fiz lá na igreja, eu vi um minuto da pregação e desliguei, eu falei: eu não aguento olhar para isso aqui, mas eu passo uma vergonha olhando, só de olhar para aquilo tudo. O cara começou a ouvir as pregações que a gente faz aqui na igreja. Ele falou: eu quero ir na sua igreja ver lá. Né? Ah, eu vou chamar para uma renovação aí, vamos ver. Né? Eu vou ter que pregar renovação. Tô brincando. Mas, ou não. Essas coisas são surpreendentes, né? Porque de alguma forma alguém falou. E ele foi ver várias. Né? Eu quase que falei: mas vai ver também as minhas aulas, porque você está precisando tirar umas notas um pouco melhores também. Mas dessa parte não deu para falar. Eu queria que você abrisse em Hebreus capítulo 1. Nós temos tido muita dificuldade de pegar o evangelho lá dentro da escola. Não porque a escola não permita, porque nós temos um grupo de alunos que hoje convive naturalmente com o pecado e acha que o pecado não tem problema nenhum, né? Hoje eu comecei a evangelizar um jovem com muitos problemas mesmo, problemas muito sérios, muitas dificuldades em entender os valores de Deus. Então, a gente começou uma conversa hoje, né? E ele falou: a gente vai voltar a conversar, professor. Vai precisar de muita conversa com ele.
Nós temos tido muita dificuldade, mas ontem o Ion foi pregar, eles têm no recreio às quartas-feiras, eles têm um encontro de alguns jovens, né? Eles cantam, alguém deles leva uma palavra. É uma devocional bem curta, mas o Ion ontem foi levar uma palavra que eles pediram e ele desceu o evangelho na cabeça do mundo e falou que ia todo mundo pro inferno. Ele começou a palavra dele assim: aqui eu não estou como professor, isso aqui não é uma sala de aula. Aqui é uma reunião de jovens, é um culto, e eu vim aqui como pastor. E quando ele fez um apelo no final, vários ficaram em pé chorando, pedindo para receber Jesus. E eu fico muito grato, eu não vi isso. Eu falei, cara, por que você me chamou? Eu queria ver isso de perto. Mas que Deus abençoe o trabalho, porque eles estão muito perdidos, muito perdidos. Hebreus capítulo 1, eu li esse texto há algumas semanas, já faz algum tempinho, né? Umas 2 semanas ou 3. Eu queria compartilhar com vocês o impacto que eu tive quando eu li esse texto. Havendo Deus outrora falado muitas vezes, de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nestes últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Ele que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas, tendo se tornado tão superior aos anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles. Pois a qual dos anjos disse jamais, tu és meu filho, eu hoje te gerei? E outra vez, eu lhe serei pai, e ele me será filho? E novamente, ao introduzir o primogênito no mundo, diz, e todos os anjos de Deus o adorem. Ainda quanto aos anjos, diz, aquele que a seus anjos faz ventos e a seus ministros labaredas de fogo, mas acerca do Filho, o teu trono, ó Deus, é para todo sempre, e cetro de equidade é o cetro do seu reino. Amaste a justiça, odiaste a iniquidade. Por isso, Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria, como a nenhum de teus companheiros. E ainda, no princípio, Senhor, lançaste os fundamentos da terra, e os céus são obras de tuas mãos. Eles perecerão, tu, porém, permaneces. Sim, todos eles envelhecerão qual veste, também qual manto os enrolarás, e como vestes serão igualmente mudados. Tu, porém, és o mesmo, e os teus anos jamais terão fim. Ora, a qual dos anjos jamais disse, assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por estrado dos teus pés? Não são todos eles espíritos ministradores enviados para serviço a favor dos que hão de herdar a salvação? Eu estava lendo muito contente esse texto todo e me deliciando, porque isso aqui é um verdadeiro arrazoado. O escritor de Hebreus, não se sabe quem foi, supõe-se que tenha sido Paulo. Há muitos indícios de que Paulo possa ter mesmo escrito essa carta. Embora essa carta tenha um começo bem diferente, porque as cartas geralmente têm uma apresentação, uma dedicatória. Essa aqui já vem com um chute no peito, assim, né? Os 2 pés no peito. Antigamente Deus falou aos pais pelos profetas. E é um arrazoado para os hebreus mesmo, por isso que o nome está aqui, Hebreus. Não era a igreja que se reunia numa cidade, não era a igreja que estava reunida na casa de fulano. A carta foi escrita para hebreus que estavam conhecendo o Senhor Jesus como Messias, mas era muito difícil naquele momento, porque os judaizantes tinham argumentos muito fortes. Então havia todo um contexto por trás. E ele começa dizendo, então, que antigamente Deus havia falado aos patriarcas por meio dos profetas. Mas naqueles dias, Deus estava falando com o povo por meio do seu próprio Filho, que é Jesus, né? E ele começa a exaltar Jesus como sendo o Criador do universo. Diz no versículo 3 que Jesus é a própria expressão de Deus encarnado, é a expressão exata do seu ser. Jesus é Deus feito homem. E que Jesus sustenta todas as coisas meramente por palavras. E que Jesus fez a purificação dos pecados e depois de ter terminado o seu serviço na terra,
ele se assentou à direita de Deus. E por isso, então, ele se torna superior aos anjos e tem um nome mais excelente que o dos anjos. Nomes para a gente aqui não fazem muito sentido. As pessoas dão nomes meio na moda, né? Como é que vai chamar seu filho? Pafunso. Já estamos chamando Pafunso, vou chamar de Pafunso também. Mas para os judeus, os nomes têm muito significado. E Jesus é o Salvador. E Cristo é ungido. Os nomes têm muito significado para os judeus. E quando fala que Jesus herdou um nome mais excelente do que todos, ele está falando que o nome de Jesus tem mais autoridade do que os outros nomes. E aí ele começa a fazer uma comparação entre Jesus e os anjos. Deus nunca disse para qualquer anjo, tu és meu filho, hoje te serei. Deus nunca falou para um anjo, eu lhe serei pai e ele me será por filho. Aliás, quando Jesus foi introduzido na terra, quando Jesus nasceu, Deus deu uma ordem, todos os anjos o adorem. A Bíblia fala que Deus faz os seus anjos ministros, labaredas de fogo. Os anjos têm o seu poder. Os anjos têm a sua grandeza. Eles estão a serviço de Deus. Os anjos estão aqui realizando a vontade de Deus. Mas o Filho está sentado no trono eternamente. E o Filho detém o cetro. A Bíblia não fala que anjos têm cetro nas mãos. A Bíblia fala que anjos são labaredas de fogo, mas quem tem o cetro é o Filho. E então o Filho foi ungido com óleo de alegria como nenhum dos companheiros dele. E ainda fala que desde o princípio o Filho lançou os fundamentos dos céus e da terra. Diz aí, também no versículo 11, que os céus e a terra um dia deixarão de existir. E que o próprio Filho vai enrolá-los como se enrola uma roupa, como se enrola uma toalha, um pano. Mas o Senhor é eterno. Jesus está acima dos tempos, porque Jesus está sentado no trono e detém o cetro em suas mãos. Por fim, no versículo 13, a qual dos anjos jamais disse? Deus nunca disse para um anjo, assenta-te à minha direita, até que eu ponha os inimigos debaixo dos seus pés. Mas Deus falou isso para Jesus de Nazaré. E aí então ele fala no versículo 14 que os anjos são ministros, são espíritos que Deus envia para ministrar a servir a favor daqueles que hão de herdar a salvação. E eu estava embasbacado com essas coisas, mas dentro do contexto judaico, os anjos eram muito importantes, os profetas também. Você tem no Velho Testamento vários relatos em que os anjos aparecem. O próprio Senhor apareceu diante de Abraão com 2 anjos, antes do episódio de Sodoma e Gomorra. Antes do nascimento de Sansão, apareceu o anjo do Senhor. Os judeus acreditavam muito nos ministérios dos anjos. Eles levavam muito a sério. Os judeus levavam muito a sério o ministério dos profetas. Embora, eu estava lendo Jeremias hoje, Jeremias foi demais, né? Ele escreveu uma carta enorme. Deus mandou Jeremias escrever todas as palavras no livro, mandou Baruque. O Jeremias editando, Baruque escrevendo. Aí Jeremias falou para Baruque, vai lá e lê no templo. E Baruque foi lá e leu. Os sacerdotes ouviram, ficaram de cabelo em pé, falaram, peraí, você vai ler isso para os príncipes. Baruque desceu lá na Assembleia dos Príncipes e leu tudo de novo, todo mundo rasgando as vestes, desesperados, porque as palavras de Deus eram gravíssimas contra o povo de Judá. A palavra de profeta era coisa muito séria. E eles até perguntaram para Baruque, foi você que escreveu isso? Não, o Jeremias só ia ditando e escrevendo, do jeito que ele falava. Espera aí que nós temos que mostrar isso para o rei. E ainda falaram assim para o Baruque, você volta lá para o Jeremias e se escondam. Vão se esconder porque vai ficar feia a coisa. Levaram para o rei, Jeoaquim. O rei ouviu até a 3ª página, pegou uma faca, rasgou o livro, jogou no fogo e mandou perseguir e prender a Jeremias e Baruque. A palavra do Senhor fala que o Senhor os escondeu e eles não foram encontrados. As palavras de profeta era coisa muito séria. E muitos reis só tomavam decisões depois de ouvir profeta. Acabe mesmo mandou chamar os profetas para saber se devia ir, não lembro contra quem, junto com Josafá. E Josafá falou, não tem um profeta do Senhor aqui? E Acabe falou, tem o Micaías lá, mas eu não gosto dele porque ele só fala o que não é bom para mim. Mas eles ouviram os profetas.
Só que em Hebreus vem falar de um nome que está acima dos profetas e acima dos anjos. Eu estava lendo essas coisas e aí eu não resisti na minha leitura e entrei na leitura do dia seguinte e comecei a ler o capítulo 2. Eu quero te convidar a ler comigo o capítulo 2. Por essa razão. Por qual razão? Porque o Senhor Jesus está acima até dos anjos. Porque o Senhor Jesus está acima de todos os profetas. Porque o Senhor Jesus está sentado à direita de Deus Pai e sustenta o mundo com suas palavras, e porque ele detém o cetro em suas mãos. Por essa razão, importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. Porque quem disse essas palavras que estão aqui foi o próprio Jesus. A gente ouve profeta na casa, é muito legal ouvir profecia. Quem não gosta de ouvir um profeta? Quem não gosta de ouvir um bom pregador falando? E a gente dá tanto crédito às profecias, às palavras. E se o profeta falar para você para preparar a sua mala para viajar, você prepara a sua mala. E se o profeta falar para você, pode pedir demissão do seu emprego, porque Deus vai te sustentar, você vai lá e pede demissão do emprego. Se o profeta disser para você fazer, você faz. E as coisas que Jesus disse aqui, que a gente tenta negociar com Deus? Quando o Senhor fala, sede santo porque eu sou santo, é mais ou menos, porque assim, mas é assim, tá, tudo bem, mas não é tão desse jeito assim. Quando Jesus disse, quem não é por mim é contra mim, mais ou menos, não é bem assim também. E essa palavra me tocou profundamente o coração, porque se nós levamos a sério as coisas que nós ouvimos neste púlpito, em outros púlpitos, em outras casas, de outros homens e mulheres de Deus, e são homens e mulheres de Deus, e muitas vezes eles dizem as coisas que Deus mandou dizer, eu não estou discutindo isso. Muito mais as coisas que o próprio Jesus falou estão aqui nos evangelhos, para que nós levemos a sério e coloquemos em prática. E Deus vai nos abençoar. Deus coloque em nós esse temor. Eu estava falando em casa, segunda-feira, eu já tinha comentado isso com meu pai outro dia, se nós temos uma boa teologia, nós temos uma grande chance de andar dentro da vontade de Deus. Eu não disse de você fazer uma faculdade teológica, eu não estou falando de um seminário, e também não digo que eu sou contra, mas não é disso que eu estou falando. Teologia no sentido do conhecimento correto de quem Deus é, do seu caráter, da sua personalidade, das suas verdades. Se você sabe quem é o autor desse livro, se você tem uma visão correta sobre ele, então você vai entender melhor o que ele está falando. O menino hoje falava, professor, por que as pessoas se afastaram de Deus? Deus começou a castigar as pessoas. Eu falei para ele, o seu comentário me parece ser daqueles que acham que Deus é um ser arbitrário, que sai despachando flechas e setas e machucando as pessoas quando ele sente ódio das pessoas. Ele falou, é mais ou menos isso. Eu falei, então, a sua teologia é errada. Aí eu disse para ele, na verdade, quando você começar a conhecer a Deus, você vai entender o que ele pensa. Tem muita gente que quer entender o que Deus pensa para depois se entregar a ele. Mas Deus não quer que nós tenhamos um conhecimento intelectual. A Bíblia fala que Deus se agrada de fé. Teologia errada. Aí eu tenho que entender primeiro para depois fazer. Jesus nunca disse que a gente tem que entender. Jesus disse que a gente tem que fazer o que ele está dizendo. E depois que a gente fizer, a gente vai entender os pensamentos do Senhor. Não é assim que funciona a Bíblia? É tudo ao contrário. Quem começou a caminhar na presença de Deus e ter experiências com Deus, entende essas coisas. E para nós a Bíblia faz muito sentido. Aí eu falei para os meninos, imagine que você escreve um livro, ou que você escreve uma canção, ou que você faz um prédio, e que aquilo tudo é estragado, como você vai se sentir? Deus tem o direito sobre todas as coisas, porque Ele é o autor, Ele é o dono, Ele tem o direito de fazer o que Ele queira, é dele, a gente não tem que discutir. Mas a sua teologia, menino, é a teologia de alguém que acha que Deus foi inventado por mim e que Deus tem que ser como eu imagino que Ele tem que ser. Mas então Ele não é Deus.
Ele é uma criação minha. E eu sou o Deus dele. Mas Deus é Deus. Ele tem os pensamentos dele. E eu é que tenho que me adequar aos pensamentos dele. E isso eu aprendi com Jesus. Por isso, muito mais importa que nos apeguemos às verdades ditas. Porque foram ditas não por qualquer um. Foram ditas pelo próprio Senhor Deus. Amém? Está quase na hora de terminar. Às vezes eu fico indeciso sobre se falo algumas coisas ou se elas devem ser guardadas só para mim. Mas, pouco antes que eu estava completamente vazio sobre o que fazer aqui. Mas quando sentei ali, já comecei a entender, por isso trouxe aquela palavra e aquele mover de unção. Mas voltei a sentar ali e comecei a pensar, passou pela minha cabeça que talvez vocês não estejam, não. Vocês entenderam bem e vieram buscar aquilo que vocês queriam. Só que eu entendi que é mais do que aquilo que eu expressei em palavras. Eu vou, por ousadia, falar o que passou na minha cabeça e no meu coração. Eu fui lá escovar o dente e, enquanto estava lá acabando a toalete, eu pensei uma coisa dentro daquela conversa. Eu falei, às vezes me dá vontade de conhecer cada uma dessas pessoas. Falar para elas, me leva na sua próxima visita, eu quero estar lá para sentir e ver, enfim, como se fosse para diagnosticar o quadro, para poder entender o que se passa com cada uma das pessoas visitadas. Porque vocês sabem, a Bíblia fala em Efésios que Deus colocou apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. E eu sei que o Senhor me pôs para o pastor. E essa questão pastoral eu tinha quando era conselheiro de jovens lá na igreja. Eles me procuravam para saber o que eu podia dizer a eles, né? E eles diziam que eu via o que estava neles. Gozado, uma coisa estranha. Eu estava cogitando isso lá. Eu falei que bom seria, né? Se eu pudesse ir em cada lugar para levar. Mas depois eu não sei se lá ou aqui eu pensei, mas por que as pessoas da igreja não adquirem este coração para ministrar? Porque eu acredito que se Deus me faz ver a necessidade das pessoas, Ele transmite isso como transmitiu todas as coisas. Moisés transmitiu para Josué. Eu acho que essa maneira de enxergar as pessoas, de ir no fundo nelas e buscar, é dom de Deus e Deus distribui os dons. Então, quando eu fiz o que eu fiz aqui, o que eu queria, na verdade, era transmitir isto, que você pudesse receber essa habilitação de Deus e compreender melhor as pessoas com as quais você está compartilhando. Eu não vou chamar outra vez para passar azeite em mãos. Nós vamos ficar de pé, nós vamos encerrar o culto. Mas se vocês entenderam o que eu estou dizendo, aqui eu não estou falando de um dom de línguas, de um dom de palavra de conhecimento, de um dom de cura, de um dom de profecia. Estou falando de um coração que, ao estar com uma pessoa ministrando do Senhor, que seja o Senhor mesmo a falar e a dar a estratégia certa para alcançar. Eu vou dar um testemunho aqui. Ana Cristina, me desculpe pelo testemunho que eu vou dar. Também não é para gabar, é para entender como Deus é. Péricles, você estava lá na clínica quando eu falei, na nossa conversa com Josué.
que eu precisava ir na casa da Ana Cristina. Mas precisava do quê? Que eu falei lá que eu precisava? Hein? Mais do que um convite. Eu falei que tinha uma condição que eu precisava. Que eu pudesse me assentar com ela e com a sua filha. O que aconteceu? O que foi testemunhado pela neta? O senhor, aquilo que eu tinha colocado para Deus, Deus já está abrindo o caminho. Daqui a pouco eu vou te visitar na tua casa, mas vai sentar você e sua filha. E a neta junto. Hein? Você entendeu? Porque eu disse para eles, eu não posso ir lá para conversar com a Ana Cristina, eu converso com ela na igreja. Mas quando eu for lá, eu tenho que conversar com as duas juntas. Então, por isso que eu pedi desculpa para falar, porque é bom, não é ruim, mas é uma necessidade. Mas eu louvo a Deus. É esse tipo de coisa que eu quero que você entenda, que quando eu passei o azeite, o que eu queria transmitir é essa visão das coisas, para que realmente a obra possa crescer rápido, porque nós não temos tempo a perder. Deus tem pressa e nós estamos com pressa, em nome de Jesus. Você não precisa fazer nada no seu lugar. Você fale com Deus sobre essas coisas que eu comuniquei. Porque está ao alcance de cada um, porque é Deus que faz. Não sou eu que tenho e passo, eu tenho porque Deus deu. E Deus dá também a quem quer. Pai, em nome de Jesus, atenda a oração agora de cada um. Porque nós precisamos de pessoas que sejam atraídas para a tua palavra, para a vida com o Senhor, mas que possam entender que eles precisam estar no corpo, na igreja, como a Clara veio testemunhar a respeito da transformação. Não é porque a água da rocha fez, é porque a tua palavra fez nela, mas ela esteve exposta aqui nesta casa a ouvir a tua palavra, a ser ensinada e a receber do poder, porque a palavra com poder, com unção do alto. Pai, em nome de Jesus, toca nessas pessoas. E aquelas a quem o Senhor escolheu para isso, dá este coração e dá esta visão, estes olhos abertos, para poder entender, diagnosticar segundo o teu coração, Senhor. E possam, então, ganhar as almas e trazê-las para engrossar as fileiras, para engrossar este rio, para que esse rio vai tocar em muitas margens. E onde esse rio tocar tudo vai mudar. Obrigado, Senhor, por esta noite, em nome de Jesus. Obrigado pelo testemunho de que o Senhor é Deus. E que não é pelo que o Senhor faz por nós, mas é pelo que o Senhor é. E obrigado porque Jesus Cristo é Deus, como foi lido aqui em Hebreus. O Senhor está acima de todas as coisas. O Senhor é herdeiro de todas as coisas. Na marcha, canta, na balabaxaia. Ao Senhor toda a glória, ao Senhor toda a honra, ao Senhor todo o louvor, ao Senhor toda a adoração. Aleluia, que nesta igreja, que neste lugar, santificado pelo Senhor, pelo seu sangue derramado, que nesta igreja se proclame cada vez mais alto a tua virtude, Senhor. O Senhor que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz, seja testemunhado neste lugar. E que a graça maravilhosa do Senhor Jesus, e o amor do Pai, e a comunhão do Espírito Santo sejam conosco, hoje e sempre. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Podem se abraçar. Depois vamos para casa em segurança.